271. A simplicidade não é essa coisa estúpida e repulsiva que envolve algumas criaturas fingidas de austeras, mas realmente inferiores ou medíocres. A simplicidade está acima de locais e tempos, meios e fins, porque não é maliciosa, não quer parecer autoridade, nem projeta engordar ocasionais posições. A simplicidade deve ser aprendida com o Cristo, que não dobrou o espinhaço diante dos grandes do mundo e que, até na crucificação, foi consciente e divinamente imperativo. 272. Fora do amor vertical, até a bondade se torna opressiva, envergonhando aquele que dela carece. Também os amores horizontais ou humanos, quando fora da moral, forjam desarmonias e remetem seus cultivadores aos planos de treva. Quem for inteligente, fiscalize suas obras e o modo de aplicá-las. 273. Jesus figurou o reino do céu, que cada um tem dentro de si mesmo e deve desabrochá-lo como o grão de mostarda que cresce tanto que vem a ter aquelas utilidades que a parábola encerra. Não te esqueças de considerar os muitíssimos estágios evolutivos. Não pretendas passar por aquilo que ainda não és, para não caíres em frequentes ridículos. 274. De tanto fazer afirmações religiosistas, os homens se esqueceram de praticar ações decentes, aquelas que de fato engrandecem os filhos de Deus, e de tamanha monta é o desvio que um dilúvio de fogo será necessário para que voltem ao bom senso. Que os discípulos do Consolador generalizado saibam conduzir agentes das futuras eras, para que de novo tal não venha a acontecer. 275. Parlapatões metidos a filósofos criticam Zoroastro pelo fato de criar os conceitos de bem e mal. Alegam que isso não existe e em Deus não existe o dualismo. Entretanto, asseveram que Deus é inominável ou indefinível, para afirmar que está acima de cogitações ou paralelos, e não gostam de ser maltratados e sim de serem festejados. Quem quiser saber considerar entre o bem e o mal, que pergunte a si mesmo sobre o bom e o ruim. 276. Criticam os Budas dizendo que não eram divinistas, e isto pelo que fez o último grande Buda, pois que resumiu todos os anteriores. É que os homens continuam divididos, querendo uns que Deus seja quadrado, outros redondo, etc. E toda vez que a turma contrária falar, é para ficar no contra. O Espiritismo está acima disso tudo porque sabe que a unidade ainda está por ser atingida. Portanto, situa os já vindos, os que estão agora e os que virão, como simples trabalhadores em suas respectivas horas de trabalho. 277. Quem é realmente um trabalhador da verdade, do amor e da virtude, lembra e considera aqueles que antes passaram semeando, para que outros pudessem colher. Até o Cristo, modelo dos 5 testemunhos, falou a esse respeito. 278. No plano carnal, é impossível falar de tudo, sobre toda a verdade que vigora na essência divina, onipresente, onisciente, onipotente. Consequentemente, venha quem vier, de verdade falará e de verdades não falará. E observem que os 10 maiores que passaram pela carne, deixando as matrizes doutrinárias, em muitos pontos foram distintos ou fizeram e disseram coisas diferentes. É que a verdade não cabe ainda por aqui em sua integridade, de modo algum. 279.
Ainda que os Budas, os Vedas, os Zoroastros, os Hermes, os patriarcas, os Moisés e os profetas tenham vindo mais vezes à carne, é grato pensar naquelas personalidades pelo simples fato de reconhecer que o campo de trabalho, naqueles dias, era muito mais bruto, grosseiro e perigoso. Também cumpre assinalar, eles mesmos têm contribuído para as modernas informações. Verdadeiramente, que seria dos trabalhadores das últimas horas sem o concurso dos trabalhadores das primeiras horas? O processo evolutivo contém uma síntese, queiram ou não. 280. Se o grau crístico é onipresente, e assim espera a todos universalmente, há um despenseiro fiel e prudente, individual, que a todos aguarda de braços abertos, lá onde chamam de oitavo céu. Como transmitir informações nada tem a ver com dar passes de mágica e fazer cristos, auguramos que ninguém se desvie da rota segura para lá chegar o mais breve possível. Entretanto, como os perigos rondam os homens, quem se desviar que procure voltar ao caminho do Senhor. 281. Para a verdade, não existem passadismos nem futurismos. O que ela deseja de todos é o íntimo serviço de unidade vibratória. Quanto às verdades relativas, a infinidade será sempre delas a característica pura e simples. Os mais evoluídos encontrarão nos fundamentos, nas bases de todas as mutações, a lei única que a tudo preside. Infeliz daquele que só vive para os exteriores da verdade. 282. O homem periférico e aquele que fica sempre longe do melhor pensa que isso seja a humildade. Fala em Deus, na verdade, no Cristo, nos altos mentores, mas apenas para situá-los muito longe, afastados, impossíveis. 283. A mente pura produz as grandes obras. O pecador penitente atrai os braços amigos e socorristas. Maria de Magdala tinha uma luz a brilhar em lugar oculto, tendo ao Cristo descoberto. A pecadora penitente foi dizer ao mundo, e continua a dizer, sobre a ressurreição de todos os espíritos. 284. Quando Maria, ao desencarnar, viu o Filho ungido, todo feito luz divina e rodeado de multidões cintilantes, exclamou: rogarei por vós, ó martirizadores de homens, porque, de fato, sois realmente inconscientes. 285. A cabeça viva de João Batista não converteu Maria Salomé, porém, a morta teve o condão de fazê-la penitente e devotada ao caminho do Senhor. É uma das graciosas servidoras da verdade e do bem. Que belo exemplo! 286. Nenhum lobo é mais perigoso do que aquele que se fantasia de cordeiro. Até o mal, quando espontâneo, tem o seu quê de tolerável, mas a falsa amizade, essa que tanto graça entre os religiosistas, que tem de bom? 287. Se tudo tivesse ficado naqueles que degolaram Batista, crucificaram o Cristo e esfolaram seus seguidores, o mal não teria sido muito grande. A tragédia começou quando algozes piores começaram a usar de seus respectivos nomes, com adulações e salamaleques, para fins de corrupção doutrinária. Como o espiritismo essencial não sofre de dogmatismos quaisquer, que ninguém pretende impor-lhe tamanha escabrosidade sob pretextos quaisquer. 288. Pode alguém garantir que o espiritismo formal não venha a sofrer de vaticanismos
e papismos. 289. Não cometas a asneira de sondar os passos daquele que faz longos e pomposos discursos, porque se ele é apenas de conversa, bem depressa revelará aquilo que é, bem assim como em contrário, se for apóstolo da verdade. 290. Aquele que está com o Cristo vale por multidões, nem pode ser de menos, porque a verdade é questão de qualidade e não de quantidade.